Começa agora uma nova temporada do podcast Caos Corporativo, o que está no radar das grandes lideranças. No episódio de hoje, Kurt Zimmermann, diretor no Bradesco, com vasta trajetória como CEO de iniciativas digitais. Hoje, ele compartilha com a gente sua visão sobre os desafios das lideranças e o futuro da transformação nas empresas. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, porque assim, né? Segundou, tem episódio novo e hoje temporada nova no ar. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann, empolgadíssimo para falar sobre um tema crucial. E eu já tava até com saudade dessa mesa aqui, faz tempo. Não para os nossos ouvintes e telespects, porque a gente nunca sai do ar. É verdade. Aqui Anderson Barros com vocês e com a honra e o privilégio de trazer para cá o nosso convidado, Kurt Zimmermann. Kurt! Bem-vindo, Kurt. Muito obrigado, turma. Eu sou o Kurt, então, né, com essa alegria toda na segunda-feira. Yes! Melhor dia da semana. Pois é, muito obrigado, turma, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, obrigada por ter topado, porque nessa temporada, Kurt, a gente vai falar sobre o que está no radar das grandes lideranças, das grandes empresas do nosso mercado brasileiro. E então, a gente abre com você, Kurt, para falar de transformação cultural. A gente sabe, tem até um dado que a gente trouxe aqui da McKinsey, que 70% das transformações digitais falham por conta da cultura. Como é que é isso lá no Bradesco e como é que você vê esse desafio para 2025 nas grandes organizações? Excelente ponto. Eu acho que, para começar, não poderia ser melhor. A gente tem tratado, é claro, né? A gente viu nos últimos anos uma revolução digital acontecendo no mundo. Para não ser repetitivo, pandemia trouxe isso, a gente já vinha, né? Todas as empresas se digitalizando no tempo. E isso foi um boom na pandemia. E para um serviço bancário, um boom ao quadrado, porque a gente, de fato, começou a mudar completamente a forma de distribuir produtos e serviços bancários. Hoje eu me atreveria a dizer que, potencialmente, vocês aqui que estão na mesa faz mais de ano que não pisam numa agência bancária, porque não tem mais a necessidade, certo? Os clientes demandaram isso. Agora, como é que faz dentro de casa, né? Porque o banco vinha operando no seu modus operandi normal, com as suas agências e tudo mais. A gente fez um investimento gigante nesse negócio, né? Hoje, inclusive, eu te diria que nós estamos no meio dessa jornada. Ainda não se chegou ainda, eu imagino, onde a gente deve chegar com esse tipo de mudança dentro do banco. Apesar da gente ver bastante para fora ainda, tudo digitalizado, dentro de casa tem bastante coisa feita por gente, onde a tecnologia não conseguiu ainda simplificar suficientemente, né? Não sei se vocês passaram por algum processo de financiamento imobiliário recente, mas é um processo ainda que está muito galgado em experiências que a gente tem físicas, vamos dizer assim, né? Então, isso veio de um tempo para cá muito forte. O Bradesco criou 2 empresas que eu tive a oportunidade de liderar e o prazer, onde a gente, de fato, fez um combinado entre não só transformar o pessoal internamente, investindo em trabalhos de transformação cultural, e o Anderson mesmo liderou junto com a gente um deles, né? Mas também se apropriando de experiências de fora, de fintechs e startups que já estavam criadas digitalmente, para também ir polinizando isso dentro da organização. Então, a gente optou por fazer um combinado, né? Traga um pouco de gente de fora que já vem com essa cabeça, já opera desse jeito, mas também agregando a experiência do nosso pessoal, porque, no final das contas, algumas dessas startups não conheciam os negócios do banco, o tamanho dos negócios do banco. E não tem, inclusive, dimensão, né? Exato, às vezes eram muito simplistas, escala, né? Assim, tipo, isso aqui é fácil, um estalar de dedos a gente coloca. Não. Para o volume do Bradesco não é com estalar de dedos. A gente tem um compromisso com 70 milhões de clientes, é um negócio
muito Brutal, de escala que a gente precisa também tangibilizar com coisas que funcionem, né? E que não sejam pequenas soluções aqui. Então, foi um trabalho, ou tem sido um trabalho muito grande. Hoje a gente está envolvido, continuamos ainda numa questão, hoje a gente chama de evolução cultural, né? Onde a ideia é que não se perca, mas que a gente vai continuar esse processo de se transformar, de se adequar, de evoluir, para justamente incorporar muito mais os modelos de negócio atuais à estrutura já existente do banco. Agora, vale um comentário aqui que, consciente e inconscientemente, o que eles fizeram foi um processo de hackeamento cultural, né? Nesse processo em que a gente vai trazendo, inclusive, novas empresas com mentalidade já adotada para aquele ambiente que a gente precisa desenvolver, né? E isso foi consciente, viu, Anderson? A gente tomou a decisão e disse, poxa, eu acho que eu vou demorar muito mais tempo para fazer uma transformação completa, eu acho que esse híbrido vai funcionar mais rápido. Exato. E aí vocês tinham algumas empresas adquiridas já com essa mentalidade. Quando a gente estava juntos, vocês tinham adquirido pelo menos umas 2 ou 3, Isso, né? Exato. Depois adquirimos mais com o tempo, né? Inclusive para os negócios core do banco, né? Sim. Que foram muito importantes para trazer essa quebra de paradigma. Isso é muito legal. A Amanda trouxe alguns indicadores, vou te trazer mais alguns que estão efervescendo aí no mercado, né? A IBM diz que 78% dos bancos já usam inteligência artificial. A Bradesco foi, inclusive, precursora. Eu lembro quando a Bia chegou... Quando a Bia chegou, né? Quando a Bia chegou, foi um choque, né? Falei, como assim? Agora eu não falo com mais... Ah, não, você pode falar, mas ela responde para você. Aquilo foi a inteligência artificial na hora. E tem um outro dado da Accenture, que 60% das atividades tradicionais do mercado financeiro já podem ser substituídas por inteligência artificial. Curti, você lidera uma quantidade enorme de pessoas, você enxerga no mercado, talvez hoje você seja um dos caras mais antenados que está acontecendo no mercado financeiro. Que desafio você vê nesse processo avassalador de transformação digital, onde você tem que mudar, ou se, tem que se transformar? Onde você acha que vai doer mais no calo das pessoas com essa revolução tecnológica, se é que a gente pode falar que é uma revolução, porque já era previsível, né? Sim. Não, é previsível com certeza. Eu me lembro, pô, já tenho vários cabelos brancos e falta de outros, né? Mas não vamos competir, por favor, porque a briga é boa. Imagina que a gente começou, eu me lembro quando eu me graduei, que as pessoas, meus colegas, faziam trabalhos de inteligência artificial na época. E, putz, mais de 30 anos. E os caras não se viabilizava tecnicamente. Tecnologia é interessante nesse sentido. Às vezes, isso precisa ter alguns viabilizadores para que aquela ideia prolifere, né? Inteligência artificial é uma delas. Não se tinha capacidade de processamento, redes de dados de telecomunicações eram muito fracas ou não tinham a amplitude que tem ou a capacidade que tem hoje. Isso tudo era um restritor. Quando esse negócio começou a evoluir também, a inteligência artificial aparece. E eu acho, Alberto, que isso aqui é o início de um ciclo. Só o começo, nós estamos né? assim... Puxando o pelo ali, né? Meu Deus, só raspando na superfície, né? A gente não começou a brincar de fato com isso. Vai mudar completamente os modelos de negócio. E na ideia de estar antenado, a gente em casa, né, criou uma área de inovação justamente para estar dentro dessas coisas, com laboratórios, com provas, testando, inclusive, junto com parceiros, não sozinhos, com os grandes provedores de tecnologia até do mundo, né? A ideia é sempre a gente estar na vanguarda. Quando a Bia veio para o Bradesco, foi um trabalho longo que se tinha com a IBM, com o Watson, e, portanto, isso acabou sendo incubado dentro do banco e foi um sucesso absoluto até hoje. A gente começou com atendimento a clientes, mas mesmo depois eu já tinha feito alguns testes onde, de fato, se conseguir usar a inteligência artificial com o processo de tomada de decisão, por exemplo, Incrível, né? A gente vai conseguir fazer muita coisa. Muita coisa. Eu acho que também, mesmo esses negócios como o Google, esses trabalhos de melhores ofertas para clientes e tal, isso vai evoluir demais, né? Exato. Hoje, por exemplo, me aconteceu, eu até brinco com essa história, uma época eu estava tentando procurar uma bicicleta para comprar e etc. Aí tu vai pesquisando bicicleta, pesquisa num site, no outro. Eu passei 1 ano recebendo propagandas ali de bicicleta naqueles... Sua bicicleta já estava até velha. A minha bicicleta já estava enferrujada e eu Você ainda estava recebendo.
Isso vai mudar completamente, Vai né? mudar, Porque o cara vai começar a entender muito melhor qual é a dinâmica da compra. Se a compra não aconteceu no período Você vai de postar uma tempo, foto com a bicicleta, já entendeu que já você comprou. entendeu que eu né? comprei e pronto, exatamente. acabou. Então, precisa se evoluir mesmo, porque até tá meio, como é que eu vou dizer, cômico, né? Às vezes tem um negócio desses que... Então, acho que esses algoritmos de melhor entender como o cliente se comporta e até mesmo como ele está mudando o seu comportamento, devem vir muito fortemente agora com inteligência artificial. E para os negócios do banco não é diferente. Uhum. A gente vai começar a entender muito melhor. Primeiro, atender muito melhor. Segundo, entender muito melhor para onde é que as coisas estão indo e, portanto, acertar melhor a gama de oferta de serviços para os clientes. Faz Ô, sentido, Kurt, eu quero te trazer agora um tema que é polêmica do momento. Ixi, né? Maria. A gente toca o dedo nesse tema e vem tiro dos dois lados, inclusive. Que é o seguinte, né? Você começou a falar lá atrás, né? Inclusive de tudo que a gente vivenciou na pandemia e tal, que foi inclusive um grande precursor de mudanças de comportamento, inclusive comportamentos de trabalho. Tendo em vista tudo que a gente aprendeu a desenvolver sobre trabalho remoto, porque em tese, há 20 anos, a gente já podia, né, tá trabalhando remotamente, já tinha internet, já tinha tecnologia para isso e assim vai. Então, o que eu queria te perguntar, Kurt? A gente está nessa conversa sobre trabalho híbrido, modelos flexíveis. Como é que você avalia o trabalho remoto e híbrido nesse cenário, vislumbrando o ano que a gente tem para frente, né? E qual o papel do líder diante de todo esse contexto? Com uma pitada, Curti, que recentemente JP Morgan mandou voltar todo mundo para o escritório, né? Não, Vocês as viram, empresas de tecnologia estão mandando... O Zoom mandou. Estão mandando os funcionários voltarem Microsoft. para a estação de trabalho. E os bancos estão mandando. Realmente, você deu uma boa cutucada aí. Esse... Sacanagem. E esse, quando a gente levanta o dedo e fala alguma coisa, você apanha Tira dos dois porrada lados. Dos dois lados. É verdade. Não adianta. Você sabe, eu acho que eu vou fazer uma alusão aqui ao falecido Silvio Santos e vou pedir uma ajuda dos universitários e ver se eu pulo essa. Vai pro centrão. Nossa, Anderson. Realmente foi uma Você convida saia o justa. rapaz e mete uma dessa. Bebe água, bebe água, bebe água. Eu vou Respira. aceitar. Vai ter que... Tinha que avisar antes. Né? Hoje, falar de trabalho híbrido é pior do que esquerda e direita, cara. Não, você sabe, eu vou ter que tomar um ar, mas assim, eu não sei se eu consigo ser totalmente franco aqui com a minha resposta, mas vamos tentar elaborar de outra forma. Obviamente é um negócio que veio para ficar, né? As pessoas demandam isso. Acho que eu tive uma oportunidade de trabalhar fora do Brasil um tempo, há 20 anos atrás, e as pessoas usavam desse artifício. Claro que na época com teleconferência, né? Faziam calls e faziam de casa. Várias vezes me aconteceram isso, de realizar trabalhos onde estava um em um lugar e outro no outro, Viajando. e funcionou. A gente fazia, por exemplo, quando eu trabalhei no HSBC aqui no Brasil, nós tínhamos reuniões com Hong Kong. Pô, não vamos mandar todo mundo para lá toda hora, para caro, Claro, de madrugada, difícil, inclusive, né? de madrugada, né? Muito difícil. Então, a gente fazia uso das tecnologias. Eu acho que, no final das contas, a pandemia veio com um modelo que eu chamo de... era um modelo... Não era transitório, era um modelo emergencial, vamos dizer, para as empresas conseguirem continuar na sua operação. Uhum. O que eu talvez discuta um pouco, sabe, Anderson, é que o modelo transitório ficou definitivo. Uhum. E aí é que eu acho, por exemplo, se vocês forem ver, esses dias eu estava conversando com um amigo, se hoje eu fosse fazer mestrado ou doutorado, eu talvez fosse me especializar em como é que eu faço para criar produtividade completa em modelos dessa natureza. As nossas ferramentas de desenvolvimento organizacional foram todas feitas pensando no remoto, no presencial. As avaliações de desempenho, Tudo. processo de sucessão e treinamento de lideranças, todo no presencial. Feedback. Eu botava uma pessoa na posição, via ele operando com os funcionários, dava coaching a partir da observação que se tinha, e a partir daí é que a gente promovia as pessoas, né?
Sim. Um funcionário novo, a gente teve múltiplos casos aí, estagiários que começam a trabalhar, que não conhecem do trabalho e precisam ser orientados. Fazer isso no remoto não é simples. Não é simples. Ah, a tecnologia poderia fazer? Poderia, mas tem a vergonha da pessoa de Tem que ficar o acionar, tempo né? todo acionando. É. Não criou rapport ainda com o colega de trabalho, então, portanto, isso não ocorre naturalmente. Reunião Às com vezes câmera nunca nem fechada. se encontrou. Uhum. Câmera fechada Câmera muitas fechada. vezes. Então, Nossa, isso a dá um desespero. infraestrutura de casa, às vezes. Então, é o desafio para os gestores. Talvez eu já vou estar aposentado e não vou estar tendo tanto problema com isso. Mas eu vou falar para vocês, eu acho que um gestor nível médio hoje, esse talvez seja a maior necessidade de criar skills para funcionar nesse modelo. Porque não é simples. Eu não imagino isso. Por exemplo, esses processos autocráticos de dizer volta todo mundo, eu acho que não vão funcionar. Uhum. Os processos pendulares de que foi todo mundo para casa, também acho que não. Uhum. A gente vê processos, atividades individuais, com indicadores bem específicos de desempenho, etc., são mais fáceis de fazer do que atividades de criação e trabalho em conjunto, e até coisas bobas, assim, do tipo, puxa, eu acabei minha parte do trabalho, agora o Alberto vai continuá-lo, Uhum. ou vai me dar uma ajuda, porque eu estou aqui meio apertado e não estou conseguindo. Não é natural nessa vida do remoto. Então, eu acho, honestamente, que essa é a pergunta dos próximos 20 anos, e os modelos, e as grandes universidades, os grandes pensadores, vão ter que começar a se dedicar a fazer pesquisa e desenvolver modelos de desenvolvimento organizacional compatíveis com esse modelo, porque os que existiam não priorizavam esse tipo de relação, né? Agora, falando de preferência, e aí a mágica da opinião é que a gente pode ter a nossa, não é verdade? Exatamente. Minha preferência, eu particularmente gosto quando a gente tá junto, que você não precisa marcar reunião para debater, um tema. Você cruza com outro pelo corredor e já liquida o negócio que você ia gastar horas se precisasse fazer de outro jeito. Eu acho que é um benefício, Anderson, mas também é tão bacana. Eu que trabalho mais em atividades de desenvolvimento de texto, de revisão de material, de coisas mais sozinha mesmo, né? Eu trabalho bastante sozinha também. Eu acho que o momento que a pessoa tem que trabalhar sozinha, é bacana estar de casa, estar concentrada, estar concentrado. Gosto das reuniões marcadas também, com pauta organizada, muitas vezes até com o que vai ser debatido, item a Decisões a serem item, tomadas, decisões né? a serem tomadas já descritas. Eu não gosto de reunião que não acaba em nada. Eu não gosto de conversa que não acaba em nada. Conversa que tem 1000 ideias no meio do corredor. Pelo amor de Deus, o trabalho está lá me esperando, então não sei. Eu acho que tem o lado bom, Sim. os dois têm lados bons que a gente precisa descobrir e conciliar. Né? Eu acho que o ponto, principal aqui é que a gente não tem um modelo novo. Exato. A gente tem uma adequação emergencial que a gente tentou, de uma certa forma, manter, até por vontade das pessoas e respeito um pouco mais a questão pessoal e tudo. Só que a gente não desenvolveu um modelo para operar. Não é um modelo operacional, é um modelo emergencial. Que né? ficou. Então que precisa ainda pensar. Precisa pensar. Precisa para fazer algo bastante estruturado, intencional, né? Bom, e a gente sabe, né, tem um dado que a Gallup traz, que os próprios brasileiros responderam uma pesquisa. E 30% se dizem engajados. Que bom. Mas 30, isso me faz olhar... Super engajado. Isso me faz olhar para os outros 70%. Ou seja, de cada 10, 7 se dizem desengajados. Como é que a gente resolve isso numa organização grande como é o Bradesco? E qual é o papel da cultura organizacional, de novo, né? Para a gente engajar as pessoas. O que pode estar no radar da liderança nesse ano de 2025 para engajar os times? Nossa, excelente pergunta. Eu acho que esse é o meu segundo trabalho de mestrado e doutorado. Que legal. Nossa Senhora. Mas, sabe, eu não posso concordar mais com o problema em questão, né? Quer dizer, a gente mesmo, né? Quando eu estou imbuído de fazer um negócio que eu, de fato, acredito, que eu acho legal, que eu quero, de fato, executar,
o meu nível de dedicação para isso, né, olhando do ponto de vista pessoal, é absolutamente maior do que qualquer outra história que eu estou fazendo empurrado porque alguém mandou, porque né? pediram e etc. Porque não vê sentido. Porque não vê sentido. Assim, não pode ser mais determinante no engajamento do que estar ali de corpo e alma, acreditando naquilo e tal. Nós estamos num processo grande no Bradesco a propósito de transformação, que isso é um combustível absurdamente importante para a gente, de fato, mover o banco, né? Sim. E é um banco com 80 mil pessoas, então não é uma coisa simples de pegar e dizer... Claro. Então, se a gente usasse a tua estatística, né? É. Nós estamos falando Eu comecei a fazer a conta de aqui e fiquei poucos preocupada. que estariam totalmente Eu vou engajados. fazer na calculadora. Olha, eu não sei se eu tenho a resposta... Eu não sei se eu tenho a resposta para essa pergunta e eu não sei se existe uma resposta para essa pergunta. É óbvio que a gente tenta, com comunicação, com identificação dentro dos grupos do que são, de fato, as necessidades, como que se viabiliza e tal, tentar botar os colaboradores cada vez mais para dentro do jogo, né? Sem dúvida. Eu tinha alguns outros programas de transformação que eu trabalhei, se mostrava às vezes uma curva de média, né? Uma curva de Gauss, onde mostrava que uma parte inicial, que não sei quantos, uns 10, 15, 20%, quando tu propõe uma nova ideia, eles aderem automaticamente. A média lá dos 60, 70, vão esperar para ver se aquilo ali vai dar certo mesmo, daí eles decidem se eles vão aderir ou se não vão aderir. E uma parcela do restante, 10%, 15%, sei lá quanto é que dá na matemática aqui, ficaria contra, independentemente do que é o assunto. É tipo, eu sou do contra e não quero fazer isso aí. E que o teu trabalho normalmente era pegar os do meio e tentar ajudá-los a acelerar a curva para eles aderirem. Eu acho que um pouco que tem que fazer é isso mesmo, né? Porque a gente não consegue muito... A cabeça das pessoas é muito, né, individual de cada um com a sua necessidade. Imagina, em 80 mil, nós estamos falando que um está preocupado com pagar as contas no final do mês, outro quer crescer na carreira, outro quer desenvolver um trabalho, talvez, uma tecnologia que nunca foi inventada para ser o precursor. Sim. Enfim, tem múltiplos anseios no meio desse negócio aqui. Acho que o segredo da liderança é um pouco, como eu estava falando, identificar qual é o daquela pessoa para tentar colocar ele naquele balcão, vamos dizer assim, para o cara conseguir dali se desenvolver. E, obviamente, com muita comunicação e interação com os times para fazer essa roda girar. Agora, que ela é determinante para a performance das companhias, não tenho a menor dúvida, né? Agora, nessa mesma questão, qual que é o recado que você dá para as pessoas que trabalham, para os liderados? Essa consciência de sou, não sou engajado, né? Acho que, em primeiro lugar, a pessoa precisa se identificar em que lado ela está. Perfeito. Né? E aí, qual que é o conselho que você dá para que a pessoa seja engajada? E a importância disso? Eu acho que há um protagonismo aí, não só no engajamento, como na carreira no geral, né? Eu sempre usei a expressão de que a própria pessoa é o principal, né, protagonista da sua própria carreira, né? Estou engajado aqui... Ele é promotor e detrator de si. Exato. Né? Eu não vou ficar o tempo todo me queixando que, putz, isso aqui não funciona, eu gostaria de outra coisa. Não, bola para frente, vamos lá. Não está legal aqui, procura outro lugar. Dentro das companhias... Não estou me engajando, não estou tão feliz no assunto que estou tratando. Companhias grandes como o Bradesco, tu pode ter múltiplos empregos dentro da mesma empresa, né? Então, converse, né? Veja as oportunidades, veja onde há interesse, busque elas, né? Se forme ou se capacite no assunto atrás, né? E vai atrás, né? Eu gosto de inteligência artificial, quero surfar essa onda, estou super a fim de trabalhar com isso. Pô, vai lá, se capacita, conversa dentro da empresa, vê se tem como se colocar dentro de um projeto que tenha isso. Pô, se não tem, a empresa que está trabalhando não tem oportunidade, busque em outra. Mas o problema do protagonismo, ele persiste, né? Quer dizer, seja o protagonista, vá atrás do que te motive. A vida é curta, né? E quando a gente passou anos fazendo talvez algo que não está muito legal, porque esse negócio é ao contrário, né?
Para a empresa é ruim da falta de engajamento, mas para a pessoa é muito pior, né? Não, Eu e isso está concordo. relacionado, inclusive, com as questões de saúde mental. e assim Exato. por diante, né? Não, e isso Exato. que o Kurt falou é demais, né? A pessoa passa anos fazendo um negócio só reclamando daquilo que tá fazendo É. e não toma a iniciativa de mudar essa história. Muda de emprego, muda de cidade, muda de país. Sabe muda. uma coisa que eu costumo debater com times quando a gente tá nessa pauta? Reclamar não vale. Porque a reclamação é a indignação sem ação. Você pode Sim. ficar indignado, mas haja. Exato. E você né? sabe que essa palavra, bom, todo mundo sabe, mas eu vou repetir, não tô nem aí. Reclamar é clamar de novo. Né? É. Reclamar é isso, né? Se você for no sentido da palavra, Sim. é pedir mais uma vez. Ou seja, se você não está feliz com o que você está fazendo no seu trabalho, se você não está engajada, se você não está engajado, se você não está gostando do que você está fazendo e você está reclamando, você está pedindo mais disso, tá? Então, Mas para. eu acho que a gente tem que parar de culpar a liderança. A gente coloca na liderança sempre a culpa pela desmotivação das vidas das pessoas. Ah, mas alguém tem que levar a culpa das coisas. Pois é, a culpa é minha, eu ponho onde eu quero, né? Mas é difícil, porque rola aquele tal do desculpability, né? A gente tá sempre colocando a culpa em alguém. Exato. A liderança não me motiva, a liderança não me treina, a liderança não me promove, a liderança... Cara, e você? Qual que é a tua parcela? É. Não vai... É. Não, isso é importantíssimo agora. Claro que a liderança tem um papel, né, de garantir, Sim. porque senão vira um ranço, né? Exato. A reclamação coletiva vira um ranço, né? É. E aí, E é, A que é mais gente tem que difícil de tratar o tratar ranço. ainda, né? Exato. Mais do que reclamar. mas Quando de a gente fato fala o de cara tem. ranço, a gente tá falando de clima, né? Poxa vida, tem um que ser um clima clima de- bom para trabalhar, tem que ser não, sem feliz, dúvida. tem que ser alegre. Né? Já é difícil, né? Já é difícil. Já é né? difícil. Sendo bom já é difícil. Sendo Exato, bom já é né? difícil, Exato. porque muda todo dia. Agora, Curti, a gente está caminhando para os nossos finalmente, mas tem um tema que eu acho que é bem, e talvez até de uma maneira triste, a gente está vendo que ele está perdendo, esse tema está perdendo espaço nas pautas das organizações no mundo, que é sustentabilidade. As empresas precisam crescer, elas precisam se desenvolver. Recentemente, Davos trouxe uma discussão muito forte falando que a gente quer crescer, mas não vale tudo, né? O planeta explode, já não está dando mais. E tem uma pesquisa muito interessante da Descarbonize Soluções que fala que 70% dos brasileiros gostam e se vinculam e acham simpático e elogiam marcas que têm uma preocupação verdadeira, preocupação ambiental, com ações. No Bradesco vocês têm essa filosofia, inclusive, né, essa atividade na veia, um DNA. Como é que você vê isso? É possível, na tua visão, crescer com equilíbrio ou é uma contradição? Olha, Alberto, particularmente esse ano para mim foi um ano deste assunto muito forte, porque não só do ponto de vista da companhia, né, como do ponto de vista pessoal. Sou gaúcho, né, Uhum. e natural de Porto Não, Alegre. Ninguém não, tinha é- percebido. Ninguém E tinha percebido o sotaque dele. a história da enchente no Rio Grande do Sul foi para mim, até me arrepio, foi para mim um negócio muito impactante. Porque, de fato, assim, a gente começa a dar uma... Eu acho que teve alguns temas que a nossa geração começou a delargar. Nem delegar, né? Mas delargar. A política nem se fala, né? Exato. Mas a questão da sustentabilidade é uma coisa que as pessoas é sempre alguém que tem que fazer. A nossa geração negligenciou a sustentabilidade. essa é a E real. assim, e negligenciou de um ponto de vista que está sempre na ideia do que a gente estava falando antes, é culpa de alguém ou alguém que tem que tratar. Eu vejo, poxa, mas os políticos não tratam sobre o assunto, as empresas estão incipientes sobre o tema. Nós, inclusive, como sociedade, eu tenho, por exemplo, um poder de consumo violento na minha mão. Uhum. Quantas vezes eu exerço ele dizendo eu vou comprar esta caneca aqui, que o produtor é menos ofensor ao meio ambiente do que a caneca que o Anderson está usando. Então, eu acho que o problema da sustentabilidade começa na nossa cabeça como indivíduo, porque a gente não está levando a sério essa brincadeira, honestamente. Esse episódio do Rio Grande do Sul, eu nunca tinha visto chover 1.000 milímetros numa cidade como Caxias em 5 dias. E a gente começa a ver que isso aí é fato, inexorável, que é uma consequência desse negócio. A gente vê a Califórnia está numa seca, sempre foi seco, né? Só que esses incêndios estão tomando proporções
absurdas. Absurdas. Então não tem barreira mais natural, não tem, eu estava vendo, né? Não tem nenhum rio que corte algum lugar lá que impeça o fogo de progredir. É. Não, provavelmente está tudo tapado, né? Porque alguém fez uma rodovia em cima e tal. Então, o compromisso nosso é com a nossa sobrevivência mesmo. E quanto antes esse gatilho se startar na cabeça nossa, como consumidor, como indivíduo e etc., mais a gente vai começar a tomar a decisão e não delegar de novo a decisão para esferas políticas, o que seja. Fica uma expectativa de Davos todo ano, fica a expectativa sobre os fóruns do clima, que avançam pobremente toda vez. E nós, como indivíduo que tem uma força consumidora e de decidir num pleito eleitoral o que a gente quer e tal, a gente não exerce e não está muito aí. Mas dito esse parêntese, eu acho que o banco tem, aliás, começou com um trabalho longo aqui, porque no fundo, a gente está começando a se dar conta que a gente, como instituição financeira, pode ajudar bastante. Sim. E pode ajudar onde? Na concessão do crédito para uma expansão de um projeto que, de fato, seja interessante para o meio ambiente, promovendo isso dentro da companhia. Então, o Bradesco tem uma área de sustentabilidade que tem sido muito atuante nos últimos tempos, inclusive fez algo que talvez há tempos atrás fosse impensável, que é negar crédito. Exato. Né, para algumas empresas onde elas não cumprem os requisitos que a gente imagina que sejam bons para a sociedade no geral. Então, esse tema está começando a se tornar mais e mais. Eu acho que esse episódio no Rio Grande do Sul para o Brasil, ele vai começar a mudar um pouco a cabeça do brasileiro. Porque, infelizmente, eu acho que é um evento de muitos que deverão ocorrer. Infelizmente. Esse negócio não deve parar, infelizmente, e a gente vai começar a ver questões como essa acontecendo aqui, acolá, e outra vez vai ser em outro estado, e outra vez vai ser no litoral, e outra vez já aconteceu aqui em São Paulo, você se lembra, há 2 anos atrás, a gente teve um problemaço aqui no litoral paulista com deslizamento de terra e etc. Muito sério, muitas pessoas envolvidas, então a gente tem que tomar consciência, eu acho que isso como sociedade. Mas eu achei bárbaro o que você falou, Corte, disso partir de cada indivíduo, né? É isso, porque as pessoas falam dos problemas globais e falam que estão muito preocupadas com isso, mas não separam o lixo. Exato. Jogam o material reciclável junto com a casca de banana, né? Ou não deixam de comprar uma roupa. Cara, para de comprar roupa. Sabe onde vai parar? O nosso planeta está cheio de montanhas de lixo fashion, né? A nossa deve ir lá pro Chile. Compra menos. Não é no Chile que a gente tem essas montanhas enormes. O mundo está cheio dessas ilhas de roupas, ilhas de plástico, enfim. Consome menos, né? Então, achei bárbaro que você trouxe essa visão, porque eu compartilho totalmente dela, de que cada um precisa fazer sua parte. Não tem essa de, mas é só um lixinho. Você imagina toda a humanidade tendo esse mesmo pensamento. Sabe que eu vivi uma cena, né? Não tava nem programado pra falar isso, mas agora vocês me colocaram nesse lugar. No Réveillon, eu tava viajando, tava na praia. Lá em Santa Catarina, inclusive. E aí, eu tava numa praia muito frequentada por argentinos. E de repente, a praia lotada, imagina, Réveillon. Você vai falar mal de argentino? Não vou falar mal de argentino. Por favor. Mas aí, uma pessoa da qual eu não conheço a procedência... de nacionalidade que podia ser argentino, podia ser uruguaio, podia ser paraguaio, podia ser mas que falava espanhol. Tava com uma camiseta azul e branca. Jogou lixo na praia. Sabe o que aconteceu? Eu tô para escrever um artigo a respeito disso, ainda não escrevi. De repente eu começo a ouvir uma pessoa lá distante bater palma. Aí de repente a pessoa que tá no guarda-sol do lado começa a bater palma. Mas isso é negócio quando perde criança. Tá perdida. Não, mas lá era por conta da pessoa jogando lixo. Enquanto ela não voltou lá e pegou o lixo dela, as pessoas não pararam de bater palmas. Mas era só por causa da rivalidade. Porque brasileiro vive sujando a praia. Elevação espiritual sem precedentes. Eu não entendendo esse negócio. A palma é quando a pessoa joga lixo. Porque aí quando... mas vai viver assim. Quando a pessoa voltou lá e pegou o lixo dela,
Aí todo mundo Parou de parou e bater a pessoa palma. ficou constrangidíssima e foi levar o lixo dela lá no... Sensacional. Lá onde deveria. Que bom, cara. Bom, Bom, agora batemos palma para isso. Batemos palma. É, Muito vamos bem, lá. ótimo. e Última pergunta. Última pra fechar fechar. o Puxa nosso vida. bate-papo, Kurt, sabe que, né, o Fórum Econômico Mundial sempre faz as projeções do que vai acontecer no mercado de trabalho. E tem um dado que eu vou constar aqui na minha cola, que é o seguinte: 39%, né, das principais habilidades dos trabalhadores devem ser atualizados até 2030. É tudo aquilo que a gente fala, né, de upskilling, reskilling, e por aí vai. E a grande pergunta a respeito disso aqui para você é como a gente, né, nos nossos papéis de lideranças, consegue criar ou pelo menos favorecer esse ambiente que proporciona colaboração, que proporciona troca para garantir que as pessoas tomem consciência dessas mudanças e façam seu papel no desenvolvimento dessas novas skills ou ressignifiquem as skills que ela já tem. Olha, assim, de novo, eu acho que volta um pouco no protagonismo que a gente estava falando aqui de cada um na sua carreira, né? O processo típico, né, Anderson, acho que todo mundo constrói um um conjunto de ferramentas para atuar, normalmente vai, né, de um desenvolvimento inicial, onde a pessoa, ela aprende o ofício, vamos dizer assim, né, usando a linguajar mais antigo com alguém, aquilo depois ela começa a lapidar a partir de feedbacks que ela vai recebendo e, portanto, ela vai melhorando a sua forma de atuação até que vira um expert no assunto e depois acaba tendo vamos dizer, a função de formação dos novos que vêm, né? Sim. Se você olhar, a gente funcionou assim para múltiplas profissões antigas do planeta e etc, né? O cara fazia um negócio e depois ele ia melhorando a Aperfeiçoar. Ia se tornando um expert ia se naquilo. tornando um expert, né? Funções como ourives, Sim. como, sei lá, múltiplas aqui, né? Artesãos e Artesãos. etc, marceneiros, Mecânico. né? Mecânicos Tudo. e todo mundo assim. Eu acho que esse negócio mega se aplica. É simplista, mas é um pouco de verdade, né? Você começa a fazer um trabalho onde sistematicamente as companhias oferecem a chance de tu aprender uma função, depois aprimorá-la, a partir de feedbacks, continuar desenvolvendo o cara, a ponto de que ele consegue depois trazer isso para a mesa. Pode ser simplista, mas eu acho que no final das contas, as empresas que conseguem ter isso sistematicamente implementados nas suas organizações acabam se beneficiando demais do crescimento de todo mundo. Eu me lembro, teve uma época que a gente estabeleceu uma avaliação que é mega polêmico também, né? De comparação e ranking, né? Que muitas empresas usam Das pessoas? pessoas. Então, tu começava a dizer, olha, nós definimos, por exemplo, a Amanda as metas do ano, para o Alberto as metas do ano, para o Anderson as metas do ano, vamos ver como é que eles andam. Cada um andava nas suas metas, aí ficava que um atingiu mais do que o outro, e etc. e tal. E, putz, no início era meio complicado, porque no final das contas o cara dizia o seguinte, não, poxa, as metas não são comparáveis, tem toda uma discussão por trás, mas chegava à conclusão que a Amanda foi a que melhor performou Campeã. aqui, beleza. E depois a gente achava, putz, mas vai ficar ruim para o Anderson, que ficou em terceiro, porque ele vai se sentir preterido. Isso no início a gente achava um pouco assim, o que aconteceu de resultado? O Anderson de fato ficava mordido. E ele vinha para tentar se aprimorar. O que acontecia? Ele ia melhorando a ponto do Alberto ser o último no próximo ciclo. Isso. E, portanto, o desempenho médio começava a melhorar sistematicamente. Se fizer isso com maturidade e com boas ferramentas e que se dê a opção do cara se desenvolver, quando vê esse ferramental começou a elevar o desempenho médio no tempo. Então, passado 2, 3 anos, o último que ficava, que atingia, sei lá, 70% das suas metas, já começou a ficar com 80, 83. Já não era, e enquanto isso a gente, como equipe, entregando muito mais. Então, no final das contas,
eu acho... Porque, por exemplo, a meta em si, ela estabelece se tu fez aquilo que foi pedido. Quando a gente faz a comparação, é no grupo. Se fez melhor do que os outros, né? E aí a gente... Que é um método que muitos lugares usam, né? Até no meu mestrado, isso era usado para dar nota das pessoas no mestrado. Então, é um negócio interessante de se usar, por exemplo, mas ele tem o mesmo princípio do que eu estava falando anteriormente. Claro. Só que com o feedback e com a determinação da posição no ranking, a pessoa se sentia... mais motivado, né? Ele queria agir para sair da situação. E isso tornava o grupo melhor. E, consequentemente, a Amanda, no meu caso aqui, também ficava, o Anderson está se aproximando, eu também preciso melhorar. É meio, entre aspas, voraz, mas é um método muito bom de deixar claro o que precisa ser feito, o quanto que um faz e o outro com os mesmos recursos, né? Porque no final das contas a gente vai se desenvolvendo, aprendendo novas habilidades a partir do momento que a gente vai sentindo essa necessidade, que pode ser provocada por nós ou pode ser provocada pelo ambiente. Pelo ambiente, exato. E quando a gente junta tudo isso, a gente cria uma cultura, no final das contas, onde a aprendizagem é consequência. Fácil de fazer? Não é não, mas é um caminho, né? Não é fácil, até porque cada um tem suas realidades, a gente tem que levar em conta a questão da diversidade também, né? Numa comparação direta dessa, precisa levar em conta que cada um tem suas realidades, que um é mulher, que o outro é homem, certo, que um mora num lugar, que o outro mora no outro lugar, né? Sim. E eu sei que a gente está na hora de encerrar, mas eu queria encerrar com uma dúvida que eu queria te perguntar se ela deve ou não estar no radar em 2025, que é a questão de diversidade. A gente sabe, inclusive capa da revista Caótica, que as ações de diversidade nas organizações desaceleraram no ano passado. Isso deve estar no radar das lideranças em 2025? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre trato diversidade não só como diversidade de gênero, ou de raça, ou de cor, mas eu acho que tem algumas que, de fato, ainda não estão maduras. Por exemplo, de classe social, né? Mas mulher ou homem bem formado, é muito mais fácil desse currículo chegar, por exemplo, na minha mão. Agora, se vem um menino de periferia que não teve acesso às mesmas escolas, que são as famosas por aí, esse não chega tão fácil na minha mão. E eu acho que o papel das companhias é, inclusive, de promover isso para acontecer. No Banco Bradesco, a gente tem uma situação, acho, mais positiva nesse sentido, devido à fundação ser um grande provedor, né? A Fundação Bradesco é uma instituição de muitos anos e que tem tirado crianças da periferia, né? Tem dado acesso à educação de graça para crianças de baixa renda. Mas não é a tônica em outros lugares onde eu trabalhei necessariamente. A gente não consegue dar acesso. Porque como tem um gap educacional ali, a maioria das companhias não tem um complemento depois. E eu acho que é aí onde está o pulo do gato, talvez, a gente conseguir fazer uma distribuição de renda melhor no país, porque a gente precisa fazer o engajamento dessa turma. Eles têm acesso a emprego, mas não ainda aos empregos mais bem remunerados. A gente consegue dar acesso a empregos mais simples, né? Quando melhora a economia no geral, né? Mas daí é papel da empresa ajudar eu acho nessa construção, nessa qualificação. Sem dúvida. As pessoas hoje falam mais abertamente sobre isso, sobre suas relações no ambiente de trabalho. Me parece, claro, aqui é controverso também, vai ter gente que vai discordar disso, né? Etc. Mas parece que a gente avançou como sociedade, né? Agora, na parte de inclusão ainda dos menos favorecidos, isso ainda tem um grande desafio chão. Pela frente, né? Então, a diversidade é não ter caras todos iguais, obviamente, né? Mas a gente dá acesso a também essas perspectivas. Quando a gente fez o trabalho lá, a gente tinha feito com a Gerando Falcões um trabalho de começar a incluir ideias que os caras traziam e etc. para a gente melhorar o nosso produto, por exemplo. Essa era uma coisa que a gente começou a pensar a fazer. Porque justamente a Gerando Falcões tem uma entrada muito boa nas comunidades e tal, e isso nos ajuda muito. Era o nosso público-alvo também, claro. Então um ajuda o outro, né? E a gente vai evoluindo. Mas
mas é um tema super relevante, né? E, inclusive, tem muitas instituições que garimpam talentos em comunidades, então elas são um grande gatilho para garantir que isso aconteça. Eu podia ficar horas aqui batendo papo. Kurt Zimmermann, bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado. Sucesso, Foi muito saúde. Volte sempre, que seja 2025 um ano sensacional para você, para os nossos amigos do Bradesco. Obrigado. Seja vocês maravilhoso. Continue seguindo o podcast Caos Corporativo nas nossas redes sociais, YouTube. Dá uma voadora no like, manda para todo mundo. Semana que vem tem mais, Amanda Costa. É isso aí, um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Can. Obrigado, Tchau, Kurt, obrigado um a prazer. todos. Volte sempre. Tchau, tchau.